Olá, Gabriel. Olá, boa noite. Boa noite, como é que estás? Estou bem, obrigado. E você, como é que estás? Também, trata-me por tu, ok? Não me trates por você. Sou muito nova. Ok, Sim, então. sim, sim. Posso tratar por tu? Sim, sim, sem problemas, sem Ok, problemas. ok, boa, boa, boa. Então estás bem, não é? Sim, sim, estou bem, obrigado. Ok, boa, Boa boa. noite a todos que estão a nos seguir nesse momento também. Uhum. Boa noite a todos, vão entrando. Os amigos aqui do Gabriel, que apoiam o Gabriel. Pronto. É, Pronto, Gabriel, eu sei que percebi que tu és um rapaz, assim, multifacetado, fazes parte de vários projetos. Sei que criaste uma marca no passado, a GM Newman. Acredito que seja Gabriel Mendonça Fonseca Newman, não é? exatamente. Pronto, e também és coordenador, né, do Departamento de Cooperação e Desenvolvimento e Planificação da Organização dos Jovens de Língua Oficial Portuguesa, certo? E, para além disto, também és fundador de uma organização que é a ANID, que Exatamente. penso que tudo começou em 2020, pelo menos as duas últimas que eu disse, certo? E- Exatamente. Boa, A boa. CPLP foi um bocadinho antes. Isso foi Ok. em Ok, 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 ok. Pronto. Então eu vou começar por pedir-te que te apresentes, não é? Para quem não te conhece, digas quem és e depois também que nos explique um bocado do teu trabalho na organização juvenil. O que é que consiste a organização juvenil? Qual é o trabalho que fazem propriamente para nós entendermos, por favor? ah, mais uma vez, boa noite para quem está a entrar agora. Eu sou o Gabriel Fonseca. Uhum, E sou estudante e estou a tirar o meu mestrado no ISP, estou a fazer Políticas Sociais. Fiz a uhum, minha licenciatura em Cidade de Beja e o meu curso da licenciatura é Serviço Social, que eu tenho uhum. como base. Ok. E depois comecei o mestrado em Empreendedorismo Social, mas acabei por conseguir uma vaga no ISP e acabei por deixar ainda esse mestrado e estou a Oh, fazer agora Política Social, que é a área que eu queria já há muito tempo. ok, ok, E ok. eu sou guinense, nasci em Guiné-Bissau Uhum. e é basicamente isso. Ok, ok. Queres nos dizer a tua idade? Eu tenho 27 anos. Ok, ok. Jovem, jovem, jovem. Então explica-nos um bocado qual é o trabalho feito pela Organização dos Jovens da CPLP e qual é a importância do trabalho deles com os jovens que estão a estudar em Portugal. Jovens palopes, neste caso, e guineenses. Ok. A Organização Juvenil da CPLP congrega jovens de diferentes países da comunidade. O Uhum, objetivo é ajudar os jovens que vão estudar em Portugal e uhum. tentar emancipar também os jovens a voltar ao país depois dos estudos e tudo mais. Então, a Organização Juvenil da CPLP tem um projeto que nos denominamos projeto piloto. Ok. O objetivo é nós traçamos uma rota que chamamos Rota de Camões, Uhum. que visa parcerias com diferentes câmaras lá em Portugal e não só, nos países oriundos também do CPLP, que é para promover o debate público e associativismo juvenil. Nós Uhum. também temos uma linha verde para os jovens e empreendedores e temos recebido grande apoio do Instituto de Camões e da própria CPLP. Ok. E qual é o teu papel nesta organização? O que é que tu fazes na prática, visto que és coordenador? O meu papel é juntar os jovens Uhum, e criar, criar e desenvolver projetos a nível social uhum, e incentivar também outras pessoas mesmo que não pertencem à organização a uhum. fazer parte desse projeto. Então, visto que temos trabalhado, agora não muito, né? Mas já no passado, assim, bem recente, temos trabalhado com diferentes jovens e associações de estudantes
tanto guineenses, cabo-verdianos, mesmo os portugueses também, quase todos os países da CPLP. Uhum. Ir às universidades, saber o que é que se passa com os alunos e entre outras coisas também. Ok, ok. Incentivar os jovens também a tomar decisões, muitas das vezes políticos, que é para mudar alguma coisa que realmente nós temos que mudar, principalmente nos nossos países africanos. E quais são as maiores dificuldades que vocês veem com os estudantes que vêm, ou que vão para Portugal neste caso? A dificuldade quase que é conjuntural, né? Quase todos os países, com exceção de Portugal, nos países da CPLP, tem a ver com o sistema de ensino. Uma Ok. vez que o sistema de ensino europeu é muito diferente do o sistema de ensino africano, quase temos assistido a muita desistência nos últimos anos, principalmente com a facilidade que existe agora. Quando o estudante não consegue estudar, vai trabalhar logo. Isso tem afetado muito, 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 muito as pessoas que nós temos acompanhado ao longo do tempo. E quais são as vossas estratégias para ajudar esses estudantes neste caso? Existe alguma estratégia da vossa parte? Sim, sim. Uma vez que existe regime especial, que é para os Uhum. países africanos, temos entrado em contato com diferentes embaixadas, porque são as instituições que cuidam de todo o processo, que é para saber quais são as pessoas, quantas são as pessoas que costumam receber Uhum. e também para compreender quais são as pessoas que conseguem terminar o estudo, as pessoas que não conseguem e se conseguem voltar também para o país de origem, que é para trabalhar mais. O que nós recebemos, o feedback também que tivemos, não é muito positivo. Uhum. E isso tem afetado muito. E esse ano ainda temos um projeto que estamos a pensar em organizar uma assembleia, né? Uma Uhum. assembleia que vai ter todos os jovens da CPLP, com o objetivo de dar uma solução contra essa crise que tem afetado muito Uhum. a nossa comunidade, principalmente. Ok, ok. E como é que tu chegaste até a organização? Foi a convite, vontade própria? Se alguém quiser fazer o mesmo percurso, como é que faz? Eu cheguei através de um convite Uhum. do nosso ex-presidente, o Anaximandro Monteiro. Então, ao longo dos anos, ele tinha esse plano e os outros colegas. Ele tentou conversar comigo mesmo em 2019, mas como eu Uhum. ainda estava em Beja, como eu disse, lá no Uhum. Alentejo, a minha licenciatura, eu acreditei no momento que não podia ajudar muito. Eu disse, Uhum. no momento eu não podia fazer parte da organização porque estava muito ocupado com os estudos. Depois, quando fui ver em Lisboa, Uhum. e ele voltou com a conversa, analisei bem e depois decidi que vou participar e dar o meu contributo. Ok, boa, boa. Então é preciso um convite para entrar, é isso? Desculpa, não ouvi. Recebi uma chamada aqui. Não faz mal, não faz mal. Eu perguntei então se é preciso um convite para entrar na organização. Agora não. Estamos a arrumar a casa, se assim posso dizer. Estamos a arrumar a casa que é para receber novos elementos. Mas também temos parceiros quase em todos os países da CPLP, como eu disse. Uhum. Estamos Uhum. a pensar em colocar mais jovens assim, com dinâmica, Uhum. que é para a organização. Nós não queremos ficar lá permanentemente. Ok, ok. Tá bom. Querem passar o bastão a outras pessoas, não é? Mas antes de tudo, nós queremos que os jovens consigam alcançar as coisas que nós não conseguimos. Então, para isso, vamos passar esse bastão mais paulatinamente. Ok, ok, ok. E diz-me, Gabriel, tu como jovem guineense, o que é que te motivou a fundares a tua organização? E de que forma positiva tem impactado a tua vida e a nossa sociedade? Ah, essa aqui é uma pergunta pertinente. Não é a minha organização, é a Ok. organização que eu participei sim em criar, eu e os meus outros amigos. Ok. Desde muito tempo, eu tinha Uhum. essa ideia que um dia eu tinha que contribuir para o meu país. Uhum. E nessa conversa assim informal com os outros colegas,
que também já tinham essa ideia, nós decidimos que vamos formar uma organização com o objetivo de ajudar os guineenses, que seja para o guineense logo no início. E daí decidimos assim começar a conversar. Depois nos disse, não, em vez de estar a conversar assim, se calhar seria melhor passar a fazer reunião semanal. E tudo começou assim. E de repente surgiu a nossa organização, que é a NID. Daí nós temos diferentes projetos e ao longo dos anos, né, dos 2 anos, nós temos a trabalhar nisso. E graças a Deus, o nosso projeto tem corrido bem. Tivemos um encontro em Aveiro com o reitor, que nos disponibilizou todos os meios e a mobilidade e a logística, que é para fazer uma assembleia que visa congregar todas as associações juvenis guineenses, que é para que é para falar do aproveitamento escolar e entre outras coisas. E também no ano de 2021, com a pandemia e tudo, nós conseguimos fazer uma atividade aqui em Bissau no mês de dezembro passado, do ano passado. Conseguimos convidar os jovens, crianças também, que é para entregar os donativos. Nós fizemos uma campanha e daí aproveitamos para sensibilizar a nossa juventude. Ok. E pode explicar para quem não sabe o que é a NID, o que significa? A NID é a Associação para as Necessidades Imediatas de Educação e Empreendedorismo. Ok. E onde é que tu vês a NID daqui a 5 anos? Eu sou um bocadinho ambicioso. Ok. De jeito que nós estamos a trabalhar nesse momento, eu acredito que daqui a alguns anos vamos ser como é que eu posso dizer, a cara da juventude guinense. Uau! Realmente é ambicioso. Mas sim, boa. Gosto. Só pode acontecer com a ajuda de todos os guinenses, né? Principalmente é a camada de jovem. Ok. E como é que tu achas que o jovem africano, nomeadamente guineense, pode contribuir para uma sociedade melhor, para a nossa comunidade, neste caso? De que forma é que os jovens guineenses têm contribuído de forma positiva ou então também de forma negativa? O que é que tu tens visto nos jovens, visto que também lidas bastante com eles? Do meu ponto de vista, o que os jovens podem fazer agora é focar nos estudos, a educação. Eu acredito que a educação é o começo de tudo. É o começo e é o fim de tudo. Nós temos que focar na educação. Visto que o nosso continente, não só Guiné-Bissau, mas toda a África, tem, dizer que está um bocadinho atrasado no que diz respeito à educação. Podemos ver a diferença do sistema educativo guinense e o sistema educativo dos países europeus e dos outros países tem grande diferença. Então, se queremos mudar isso, temos que focar na educação. Ok. E onde é que tu achas que reside a esperança dos jovens? Neste caso, segundo a tua experiência, não é? Como estás neste projeto e lidas bastante com os jovens, o que é que tu achas que o jovem guineense, ou como é que tu achas que o jovem guineense vê-se daqui a 5, 10, 20 anos relativamente à Guiné-Bissau? Eu acho que nós estamos no bom caminho. Porque há muitas coisas negativas, sim, mas realmente nós estamos no bom caminho. Porque podemos observar que antigamente não existia muitos quadros no país, mas agora já existem vários quadros e também com a inserção das meninas no setor educativo, isso tem influenciado bastante a mudança positiva, se assim posso dizer. Então, daqui a 5 anos, eu acredito que o nosso país, se tudo correr bem, e se as pessoas que também estão na diáspora
e a classe intelectual decide contribuir, vamos estar muito longe, é luz mesmo, é luz. Mas tu achas que todos os jovens estão, ou os jovens que estão aqui também, por exemplo, a assistir, achas que eles têm essa mesma mentalidade, essa mesma visão que tu tens? Porque tu estás esperançoso, claro. Achas que as pessoas que te rodeiam, por exemplo, têm essa visão em relação à Guiné-Bissau daqui a uns anos? Acredito que sim, lá no fundo todo mundo tem essa visão. Até posso dizer que pode ser diferente o nosso ponto de vista, mas todo mundo aqui quer uma Guiné-Bissau bem desenvolvida e com progresso. Nós podemos ter métodos e formas diferentes de observar esse desenvolvimento, mas acredito que sim. Ok. E como é que tu achas que os nossos mais velhos veem os jovens guineenses? Tu achas que eles depositam todas as suas esperanças em nós? Ou achas que eles não nos têm assim grande patamar neste caso? Ou seja, não acham que nós vamos ser realmente o futuro? Como é que tu achas que eles nos veem? Como é que é visto o jovem guineense pelos mais velhos? Antes de responder essa pergunta, só essa última, eu não acredito que nós somos os futuros, não acredito nisso. Nós somos os presentes. É agora que nós temos que dar o nosso contributo, porque nós não podemos esperar daqui a mais 20, 30 anos, não, tem que ser agora. Mas relativamente aos mais velhos, posso assim dizer que eu acredito que têm muita esperança, porque senão os próprios políticos, as pessoas aqui que tomam a decisão não iam ter os filhos na escola. Então, sendo assim, eu acredito que eles têm uma visão que a nossa geração vai contribuir e de que forma para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ok, e de que forma é que a inclusão da mulher na educação pode contribuir para uma sociedade mais instruída? Uma vez que quase 70% aqui da população guinense tem adquirido a educação informal. As mulheres como dona de casa, os nativos é a nossa cultura, é a cultura africana, as mulheres é que cuidam das crianças. Então, sendo essas mulheres alfabetizadas, com ideias, com a capacidade, então, passando essa experiência às crianças, os mais novos, já vão para a escola com uma ligeira aprendizagem. Estás a ver? Então, a inserção das mulheres tem ajudado muito no nosso país. E eu acredito que as mulheres é a força motora de tudo. São as nossas mães. Então acho essencial haver esse balanço, esse equilíbrio, não é? Em termos de cargos, tanto para mulheres como para homens. Nunca vai existir equilíbrio. Eu acredito que as mulheres que acreditam que podem fazer diferença, que continuam a trabalhar para isso e vão realmente fazer as diferenças. E quanto ao equilíbrio, eu não sou muito por aí. Então, Poucas mulheres é que conseguem sentar aqui e fazer um live. Mas estás aqui. ok. Obrigada. Estamos lá. Entendo. E o que é que as mulheres então precisam de fazer para estarem pronto neste lado como eu estou? O que é que tu aconselharias a essas mulheres? Ser persistente. E ser muito insistente. É que a vida não é feita de mares de rosa, mas com dedicação e persistência chegamos lá. É só acreditar e ir à procura, ter objetivos na vida, ter as coisas necessárias, porque senão não dá. Tens ideia, mas tens que materializar essa ideia, pôr tudo na prática e ir à frente. Ok, boa. Olha, tenho aqui uma frase que eu gostava que tu comentasses, que eu vi que tu gostas muito, e queria que tu explicasses esta frase. Nós não queremos ser a geração dos escolhidos. O que é que tu queres dizer com isto? É um slogan que eu tenho utilizado nos últimos anos. É influenciar os jovens a perceber que os mais velhos não têm muita influência sobre nós,
que é para nos escolher para fazer parte de algo. Não, nós não queremos isso. Nós queremos ser nós mesmos, como o Amílcar Cabral, um pouco com a nossa idade, já tinha essa ideia. Nós queremos ser nós mesmos. Que é para os pais compreenderem que nós queremos assumir o nosso propósito. Ter a nossa direção, saber onde é que nós vamos. Porque muitas das vezes, segundo o que eu conversei há poucos dias com um colega, né, os nossos pais têm ainda esse hábito aqui na Guiné-Bissau. Quando eu digo os nossos pais, estou a falar da maioria, que é escolher o curso para o filho. Vai muito nessa lógica. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de orientações, sim, dos mais velhos, da experiência, mas nós não precisamos de ser escolhidos. Não. Nós temos que fazer a nossa escolha e assumir a consequência dessa escolha. Boa! Gostei. Não tinha visto nesse prisma. Interessante. Mas diz-me uma coisa, tu viste que a ANID, não é? Que é a organização que tu fazes parte, tem muito esta vertente de empreendedorismo. Eu gostava de entender o que é que tu explicas como empreendedorismo, como é que tu vês o empreendedorismo e como é que vocês, a vossa organização, incentiva os jovens a serem empreendedores. Em que áreas é que vocês se focam? Nesse momento, nós estamos a trabalhar nisso. Temos isso na nossa agenda de empreendedorismo. E então, um amigo meu, que é o Brahma, faz parte da nossa organização, ele costuma assistir live e a formação de um senhor também que é guinense, que é muito bom, o senhor Abdel, não sei se conheces. Abdel? Uma coisa assim. Camará? Sim. Sim, conheço. Ele tem influenciado, nós estamos a pensar em entrar em contato com ele, que é para dar atenção a jovens guinenses e ajudar a empoderar. E um senhor também que é angolano, um amigo meu, o Emerson, um grande abraço, que se calhar está a ver aqui. São as pessoas que nós estamos a contar para esse ano. E quanto ao empreendedorismo, nós acreditamos que os jovens têm capacidade. E não é só estar na universidade, mas quando tens a capacidade de implementar algo ou de inventar qualquer que seja coisa para o seu sustento, principalmente, ou para a sociedade, temos que te apoiar. E estamos a tentar ver se conseguimos fundo, candidatar para os fundos, que é para apoiar jovens guineenses, que moram principalmente aqui na Guiné-Bissau, onde tem mais dificuldades. Ok. Tu estás neste momento na Guiné-Bissau, é isso? Estou. Ok. Mas a viver ou temporariamente? Temporariamente. Ok. Mas diz-me uma coisa, tenho esta dúvida. Se eu, por exemplo, decidir amanhã começar a vender limões na porta da minha casa, isso faz de mim uma empreendedora? É o suficiente para eu ser empreendedora? Sim, é suficiente. Porque já tens a ideia e estás a executar. Mas com a ajuda de pessoas experientes, como o que acabei de dizer agora, podia te ajudar a orientar mais e a conseguir não só vender esses limões, se calhar transformar esses limões em muitas outras coisas. Isso sim é de empreendedorismo. Começar. Ok. Porque pronto, hoje nós vemos muitas pessoas que têm projetos ou que se intitulam de empreendedores e eu gostava de saber realmente se existe aqui alguma diferença, o que é que tu precisas de fazer a mais ou para diferenciar um suposto empreendedor de um empreendedor realmente. Porque eu acho que o empreendedorismo passa por gerar desenvolvimento, né? E também é uma forma de emancipar alguém socialmente e economicamente. Portanto, quanto mais gerarmos emprego, né? Para além da inovação, claro, é gerar também emprego para outras pessoas. Então, acho que para mim, não é? Empreendedorismo passa também por isso. Exatamente. E a maior parte da população guinense são empreendedores, porque a sociedade e a nossa cultura, quase todo mundo vende alguma coisa. E, principalmente,
em zonas rurais. Então eu acredito que nós só precisamos ter um norte, as pessoas que vão nos orientar a atingir os nossos objetivos. Mas para mim, ao meu ver, qualquer um com ideia bem construída e quer se emancipar e vender algo, como acabaste de dizer aqui, a bocado de limão, é um empreendedor. Ok, ok. E, sim, diz, desculpa. Sucesso ou não vai depender muito do objetivo estipulado por si Uhum. próprio. Ok, ok. Então vocês, na vossa organização ANID, pensam em pronto, ajudar os jovens ou encaminhá-los nesta vertente? Sim, sim, como eu disse, é educação e empreendedorismo. Então, o nosso foco começou assim na educação e a nossa agenda para esse ano, para primeiro trimestre, né, Uhum. é focar muito no empreendedorismo juvenil. Ok, ok. E quais achas que são os negócios que mais fazem falta na Guiné-Bissau? O que mais faz falta? Aqui faz falta quase tudo, Hum, quase, quase tudo. E nós só precisamos começar. Não posso dizer que faz falta mais isto ou aquilo, mas aqui faz falta quase tudo. Tudo o que vier é é de bom agrado. uhum. Mas e depois e as ferramentas? Achas que os jovens têm essas ferramentas? Porque, ok, existem organizações talvez como tu tens, que querem encaminhar os jovens e apoiar, mas para quem não tem acesso a essas organizações, como é que um jovem consegue vindar nessa vertente? Não percebi, recebi uma chamada agora, não percebi a Ok. última. Eu estava a dizer como é que um jovem consegue ser bem sucedido nessa vertente se não tiver um apoio ou acesso a essas organizações como a tua, que ajudam ou que visam a encaminhar os jovens. Qual seria a estratégia desses jovens que não têm tanto acesso? Não existe um manual para ser bem sucedido, eu não acredito nisso. Ok. Isso depende muito do ponto de vista das nossas metas e dos nossos Uhum. objetivos. Imagina uma pessoa que tem por aí 1000 euros, Uhum. investe e pensa ganhar por aí os outros 1000, mas Uhum. só conseguiu 650. Estás a ver? Uhum. Já conseguiu por aí 75%. E uma pessoa que tem por aí 10.000 francos CFA e pretende conseguir os outros 10.000 e conseguiu. Eu acredito que essa pessoa é bem sucedida porque conseguiu 100% do que estava à procura. O outro pode ganhar mais, mas por não ter atingido a meta é diferente de quem consegue atingir. Então, para mim, ser bem sucedido é atingir a meta, independentemente da situação em que se encontra e dos Ou meios. seja, uhum. Então, ou seja, depende dos objetivos que nós traçamos. Se Sim. conseguimos depois ter algum retorno, digamos. Exato. E o que eu costumo dizer aos muitos jovens que vêm à minha procura é Uhum. não ser mediano, não acreditar que pouco é suficiente, acreditar sempre em conseguir mais. Com o pouco que temos, tentar fazer com que isso seja o nosso máximo, se assim posso dizer. Tem Uhum. desde uma garrafa d'água, tenta ver se essa garrafa d'água te permite fazer mais coisas. Ok. E no que toca à educação, quais são as ações que vocês têm tido para ajudar ou melhorar a educação dos jovens? Ah, agora vou voltar à nossa organização juvenil da CPLP. Uhum. O que nós temos feito é sensibilizar os jovens, que é para compreender essa dinâmica que o Portugal está a utilizar nesse momento, que Uhum. é a circulação para os países da CPLP e a facilidade de visto para os estudos. Uhum. E nessa dinâmica, estamos a tentar, junto das embaixadas, para esse ano, enviar algumas pessoas que fazem parte da organização, que é para ir aos países e fazer um Uhum. intercâmbio, dar a formação para a comunidade
que é para dar a conhecer quais são verdadeiramente o espírito de estudar no estrangeiro. Ok, ok. E a vossa organização, a ANID, tem alguma parceria com o Ministério da Educação na Guiné-Bissau? Ou estão a Não, agir de forma independente? não independente, não posso dizer uma parceria, mas já tivemos contato com o pessoal do Ministério da Educação e com algumas instituições de Estados aqui de Bissau. Mas como aqui estão sempre a mudar, né, o governo e tudo mais, fica um bocadinho difícil trabalhar, porque no ano passado tivemos essa dificuldade porque tínhamos planos e tudo bem traçado, estava tudo organizado e com o financiamento, mas infelizmente nós não conseguimos implementar no país porque houve muitas mudanças, assim, começamos com essa aqui, depois esse sai, vamos atrás de outra pessoa, então fica um bocadinho difícil. Agora estando aqui com mais tempo também, aprendendo com as outras pessoas, já estamos a perceber melhor como é que é possível trabalhar aqui em Missão. Ok. E quais são as maiores diferenças que tu vês em Bissau e estando em Portugal, na zona onde tu estavas, em termos de educação? Tu achas que os jovens são bem preparados para estudar no estrangeiro? Como é que funciona essa dinâmica? É um problema conjuntural. É um problema conjuntural, não só para os guineenses, mas para toda a comunidade da CPLP, com exceção de Portugal. Porque tu vais para o estrangeiro, já é um país diferente e o sistema de ensino português é muito rigoroso. E quem estudou por aí na África ou no Brasil, chega e encontras grandes dificuldades que não é possível ultrapassar. É possível, com muito esforço e dedicação, mas eu acredito que devemos sensibilizar os jovens, os nossos governantes também, ter um intercâmbio com os decisores políticos, que é para mudar a política educativa, principalmente aqui em Guiné-Bissau. A nossa política educativa vem muito do pós-colonial. Então, é um fator que nós temos que levar em conta no que diz respeito ao estudo no estrangeiro. O sistema educativo guinense tem grande crise. Hum, ok, ok. Mas tu achas que devia então ser mudado ou modificado a forma como está estruturada o ensino na Guiné-Bissau, é isso? Sim, principalmente a lei de base do sistema educativo guinense, que foi aprovada em 2011. Hum, Precisa ser mudado porque a lei de base do sistema educativo a lei de base do sistema educativo guinense identifica o curricular como uma etapa a ser considerada, mas na hum, prática as diretrizes que são tomadas não funcionam. Por hum, exemplo, aqui não existe aquele apoio do Estado para as crianças de 0 a 3 anos de idade. ok. Está no base do sistema educativo guinense, mas na prática não existe. E a Ok. educação começa por aí, quando estamos a falar de uma educação formal, começa de crianças de 0 a 3 anos. É uma lacuna que foi deixado, não sei se é por legislador ou por próprios deputados, quando estavam a aprovar essa lei de base. São as lacunas que muitas das vezes as pessoas não acreditam que fazem diferença, mas que fazem realmente muita diferença. Ok, ok, estou a E, entender. e também, sim, sim. Não, diz. E também uma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que a nossa Constituição da República, Guiné-Bissau, no seu artigo 49.1 e 2, salvaguarda o direito à educação, uma educação gratuita para todos. Mas nós vemos que na prática isso não existe, principalmente para escolas públicas, Uhum. com constantes greves e às vezes, muitas das vezes, há escolas que tu tens que dar aquele subsídio que é para poder ter aulas, então cria grande dificuldade. Nós sabemos que a escola privada é uma forma de exclusão, se eu posso assim dizer, no que diz respeito ao sistema de ensino, em qualquer que seja o país, porque não todo mundo tem direito a essa escola, então cria exclusão no seio da sociedade.
É isso que está acontecendo na Guiné-Bissau. É aquela imigração de escola pública, para o privado, devido ao constante greve e as dificuldades que os nossos governos têm tido, né, ao longo dos anos a implementar uma política ah, bem segura, com visão para o futuro no sistema educativo guinense. Ok, estou a entender. Mas então, nesse sentido, tu achas que, pronto, as escolas privadas não são positivas, mesmo na Europa? É isso que estás a dizer? Porque eu acho que é diferente, um bocadinho diferente, como nós vemos a escola privada, pronto, no estrangeiro. Não sei como é que funciona muito bem em Bissau, mas se calhar tu sabes explicar um bocadinho a diferença das duas. Não, não é bem por aí, porque não posso dizer isso porque eu estudei numa escola privada. Hum, Estudei numa escola privada e tive o privilégio também de estudar numa escola pública. ok. Fui ganhar experiência, estava estudando numa privada e numa pública ao mesmo tempo, no meu último ano aqui em Missão. Hum, Não estou a dizer que a escola privada tem que ser erradicada, não, não é nada disso. Mas nós temos que apostar nas escolas públicas, porque aqui na Guiné-Bissau as pessoas não têm condições financeiras que é para sustentar a escola privada. Então nós temos que exigir o nosso governo que é para apoiar a educação nesse sentido, das escolas públicas funcionarem. Mas isso também não é de agora, porque até podia dividir isso em três tempos: no pré-colonial, no período colonial e pós-colonial. Isso vem de há muito tempo, não é só os governos agora. Isso vem antes da colonização, a colonização e até agora, depois da colonização. Tem diferentes fatores, então nós temos que ver bem esses fatores, estudar os fatores e conseguir identificar as problemáticas e encontrar a solução, que é para não, que é para não continuarmos nesse crise. entendo, entendo. Temos aqui uma pergunta do Salil. Qual é a importância do crioulo no sistema educativo na Guiné? Saliu, se eu fosse o ministro da Educação, eu implementava crioulo como ensino até o quinto ano. Porque podemos ver que os próprios professores aqui têm grandes dificuldades em ensinar em português. Então, fazia sentido quem tem a formação e tem o domínio de ensino, podia ensinar em crioulo, tanto em português, as crianças aqui, que é para melhor percepção da matéria e tudo. É implementar Então, por que não até ao final dos estudos? porque daí vem ensinar crioulo, é que crioulo como uma língua ainda tem muito a se fazer. Falta gramática, falta dicionários, falta muitas coisas. Depois, no crioulo até o último ano vai ter muita dificuldade em relacionar com outro povo, com outras pessoas que também tiveram conhecimento, por exemplo, em português. Quem tem domínio da língua tem mais conhecimento, eu acredito nisso, porque consegue diferentes fontes. Então, só ensinar crioulo até 12º ano seria, na minha visão, catástrofe. Ok, ok, ok. Ok. E diz-me uma coisa. Eu queria te fazer essa pergunta que é já um bocadinho assim controversa, mas visto que também estás agora em Bissau, deves estar a acompanhar as notícias. E eu queria saber qual é a tua opinião em relação ao removerem os feriados de 23 de janeiro e 3 de agosto. Ah, é política, deixe isso para os nossos políticos resolverem. É tudo política e eu acredito que cada um tem a sua convicção e Uhum, não vou muito por aí. Não vou muito por aí. uhum. Tenho a minha consciência no que eu acredito e as outras pessoas também que tomarem essa decisão, se calhar têm a consciência deles e no que eles acreditam. Boa, ok. E quais são os seus. Desculpa, ui, temos outra pergunta aqui.
O Sálio pergunta, se fosses o Ministro da Educação, qual seria a importância que irias dar às línguas nativas? Isso vai depender muito dos técnicos também com quem eu vou trabalhar, porque não posso chegar a implementar as coisas que eu penso só do nada. Tínhamos que chamar toda a população guinense, fazer a recolha das informações do que as pessoas acreditam, né? Mesmo dos países, compreender como é que essas pessoas vivem. Porque eu acredito que o que tem acontecido é desconexão da educação. É muito baseado no sistema antigo dos colonialistas portugueses. Então, temos que ir a diferentes zonas do país, chamar toda a população guinense, analisar em conjunto o que é possível fazer com a nossa educação e no que é que nós acreditamos. Imagina, nós vamos para o leste do país, onde tem a população de religião muçulmana. Temos que sentar com essas pessoas, conversar, entender na prática, explicar também o que é que nós achamos da educação. E se nessa zona as pessoas falam a língua étnica, então nós tínhamos que ensinar nessas línguas. Mas eu acredito que temos que fazer primeiramente uma análise. Isso tem que ter um impacto social. Quer dizer que as pessoas tinham que adotar esse método e acreditar que com esse método de ensino nós podemos chegar mais longe. Caso contrário, não vale a pena. Porque tudo o que vamos fazer é para o bem da população. E eu, sendo Ministro da Educação, tenho que saber o que é que os alunos precisam e o que é preciso para ajudar a educação de Guiné-Bissau. E não só pensar na Guiné-Bissau, mas pensar também a nível subregional e até a nível internacional, porque isso depois conta muito. Uhum. Eu acredito, pronto, que também possas partilhar dessa ideia de que a educação não passa só por irmos à faculdade, não é? E também que deveríamos apostar nas outras vertentes, como as novas tecnologias, as energias renováveis. O que é que tu pensas sobre isso, nessa aposta? De não seguirmos só a vertente do ir à faculdade e fazer os cursos, que, pronto, neste caso, os nossos pais muitas vezes ambicionam que nós façamos. O que é que tu achas, visto também que a Guiné-Bissau, neste caso, é uma terra fértil e podíamos apostar nessa parte? Podíamos apostar nessa parte e não só, e também na educação informal, porque eu acredito que a educação informal tem um grande impacto no que diz respeito à educação formal. E nessa área da tecnologia é possível, sim, mas para isso temos que ver todas as possibilidades. O que é preciso para ter esse tipo de educação? Precisamos de ter internet para todos, mas antes de tudo nós precisamos de alfabetizar a população, uma vez que praticamente mais de metade da população ainda é supostamente os não alfabetos. Não posso dizer analfabeto aqui, mas nós, Ok. sim, nós tínhamos que focar nesse sentido. Uhum. E depois, porque eu acredito que ainda existem coisas básicas que têm que ser feitas aqui em Bissau. Nós estamos a ver, temos muitos doutores aqui, área de direito, engenheiros, não sei o quê, mas falta curso técnico, que é o que, Exato. que, é o que desenvolve todo o país. E E não há nessa parte, não há muito investimento, certo? não, porque a nossa sociedade está muito formatada. Imagina uma criança que sente a vontade de tirar um curso de estética ou fazer jardinagem ou algo do gênero. Muitas das vezes os pais vão ficar assim muito incrédulos. O quê? Uhum. Direito. Não queres ser doutor? Estás a tirar esse curso. Porque isso está enraizado, porque nós pensamos assim. Os Uhum. mais em Bissau pensam assim. Então são os jovens que têm que ajudar os mais velhos a compreenderem que o mundo agora é globalizado. Nós só precisamos gostar de um curso que é para fazer o curso e ser bem sucedido. Uhum. Ok, boa. Tenho aqui uma pergunta do John Sanha. Ele pergunta, diz, o que é que achas do português nas universidades guineenses?
Hum, epá, eu não fiz a minha universidade aqui, mas posso responder geral do português aqui em Bissau. Eu acho que o português aqui em Bissau é bom na medida do possível, Hum, porque nós não tivemos a escola aqui muito cedo, as pessoas estão a aprender agora, eu estou a aprender agora, estou a tentar falar português aqui e todo hum, mundo sim, todo mundo está a aprender e é um ciclo. Uma vez que nós não somos portugueses, português é a nossa língua oficial, nós fomos imposto português, porque vale a pena dizer isso, que é para as pessoas compreenderem. Nós fomos imposto português. Nós não nascemos assim só de nada a falar português, porque Guiné-Bissau já existia há muito tempo. Mas, em termos geral, devemos trabalhar muito que é para as pessoas conseguirem falar português, principalmente na universidade, é uma forma que temos de comunicar com a diáspora e com a comunidade internacional, que nos tem hum. ajudado. Boa, ok. Espero que tenhamos respondido ao John Sanha. Vamos a tentar. Ok, ok. Um, mas tu falaste um bocado da globalização, não é? Eu acho que a globalização tem os seus aspectos positivos, claro, mas também é importante nós sabermos quem somos, não é? Porque o nós sermos, não é? Vem muito da consciência de pertença. Sabemos quem somos, de onde viemos. E para mim, claro, isso também passa muito por alimentar todos os dias essa parte que é a nossa pertença, as nossas raízes, e que passa muito também por consumir a nossa literatura, a nossa arte, música e afins. Como é que tu vês a globalização e as nossas raízes? Os jovens, quando, por exemplo, imigram para Portugal ou para outros países da Europa, como é que tu vês essa situação? Vou pegar no caminho que a Cabral disse, antes de morrer, que o grande desejo que ele tinha nessa época era reafricanizar os guineenses. Isso quer dizer, no meu ponto de vista, analisando o pensamento dele nesse momento, é aceitar de onde tu és. Eu sou, Uhum, tenho pele negra e tenho potencial como qualquer ser humano de conseguir grandes feitos. E a globalização vem nos mostrar que sim, é possível isso. Um guinense a destacar na Europa, em qualquer parte do mundo, isso é graças à globalização. É ok. graças a essa abertura que nós estamos a viver, mas sem esquecer as nossas raízes, de onde nos viemos, saber que eu sou guinense, vim de Guiné-Bissau, mas que posso alcançar, como guinense, posso fazer grandes feitos, não só para Guiné-Bissau, mas do mundo. E Uhum. a globalização vem nos oferecer essa possibilidade de poder sonhar e realizar em qualquer parte do mundo. Ok, ok, boa. Gostei, gostei. E qual seria a mensagem que tu deixarias para os jovens guineenses? Hum, com a educação nós podemos reduzir a pobreza, nós podemos organizar a Guiné-Bissau para um futuro melhor. Só com a educação é que podemos mudar o nosso país e erradicar a pobreza. Hum. E em relação aos jovens que estão na diáspora, ou mesmo aqueles que nasceram na Europa e que querem voltar para, ou querem ir para a Guiné-Bissau, qual é o conselho que tu darias a essas pessoas? Porque alguns vão com aquela mentalidade de eu vou para a Guiné-Bissau porque quero ter o cargo X ou o cargo Y. Achas que é uma boa mentalidade para levarmos? Antes de responder isso, gostaria de dizer aos jovens guineenses que temos grandes dificuldades aqui. Eu estou aqui nesse momento. O país precisa de nós. Mas pensar que ser ministro não é impossível, mas façam carreira. E têm que fazer investimento. Fazem investimento em vocês mesmos, acreditam, depois, só depois disso, com muito esforço, é que
vão conseguir alcançar esse lugar de ministro e tudo mais. Não aceitam ser escolhidos. Não aceitam isso. Ok. Trabalham uma carreira e cada um que tenta investir no que é possível investir, principalmente na formação, e só depois pensam em ser ministro em alguma coisa. Porque nós somos quase 2 milhões, não dá para ser todo mundo, não dá para ser primeiro-ministro aqui, isso é complicado. Realmente seria assim uma situação um bocadinho complicada, não é? Todos a 2 quererem mandar. milhões de ministro num país é complicado. É verdade, é verdade. Eu acho que tem lugar para todos, não é? Façam carreira, acreditam. Uma pessoa pode não fazer universidade, mas tem talento em uma área específica. É o que eu digo às minhas primas, assim, as pessoas mais novas da família, que podes até ser cabeleireiro, ou podes assim ser uma faxineira, tens que ser melhor. Então, Uhum. Ser tens bom que naquilo gostar. que fazes, não é? Exatamente. Isso vai te tornar pessoa diferente. As pessoas só são contratados por, por, posso assim dizer, pelo que tu consegues fazer, não é pelo diploma, não. És contratado pelo que tu consegues fazer. Com aquilo que tu sabes. Exatamente. É verdade, é verdade. Também acredito nisso que nós temos que. Podes fazer o que é que quiseres fazer, mas tens que destacar-te naquilo que estás a fazer para realmente mereceres o tal cargo que queres ou o destaque que eventualmente terás. Exato. Ok. Olha, gostei muito da conversa contigo, Gabriel. Obrigada Eu também. pelas informações, mesmo parabéns também aos projetos que tu estás inserido, que muitos jovens também tenham essa mentalidade e que façam mais e entrem mais em projetos como tu estás a fazer. Acho que é necessário não preocuparmos só connosco, mas também tentarmos ajudar os outros com aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vamos adquirindo. Portanto, acho bastante importante o trabalho que estás a fazer. Agradeço por estares aqui, não é? E partilhares connosco um pouco da tua história, dos teus projetos. E acho que as pessoas também que estão a assistir também gostaram de te ver aqui. E espero encontrar-te aqui uma próxima para falarmos de outras coisas também. É verdade. Eu também espero que isso aconteça logo. Mas eu também gostaria de deixar aqui um grande obrigado às pessoas que têm me apoiado, principalmente as pessoas, os meus colegas da organização de juvenil da CPLP, os meus colegas da NIT, que têm me apoiado bastante. Sem essas pessoas, com certeza eu não conseguiria chegar onde eu cheguei agora. E também a minha família e é todo mundo que me conhece. Obrigada a nós. Eu acredito que todos eles estão orgulhosos de ti, porque estás a fazer um excelente trabalho e também parabéns aos teus colegas que fazem parte desse projeto. Precisamos mesmo de pessoas assim para os Palopes e para a Guiné-Bissau. É verdade, é verdade. Temos grandes talentos guineenses e eu acredito que cada um fazendo a sua parte, chegamos lá. Já não Eu estamos, também acredito nisso. Devemos unir-nos. eu acredito que já não estamos como estávamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Estamos a evoluir um bocadinho. Estamos? Não acreditas? Estamos sim, estamos. Boa, boa. Ok. Obrigada, então. E boa noite a todos. Espero que tenham gostado. E aos jovens também digo que tenham coragem, que acreditem nos vossos sonhos, continuem a instruir-se, porque conhecimento é poder. Eu acredito nisto e acredito que todos nós temos um espaço onde quer que estejamos. Ok? Exato. Vá. Boa noite e obrigada. Então, obrigado a todos aqui que tiveram a assistir a esse live, né? Obrigado a todos e obrigado também à página Diamante Gigi. Estamos juntos. Nós é que agradecemos. Tá, obrigada. Obrigado. Segundo.
obrigada por terem estado desse lado, pelas perguntas que fizeram. Obrigada ao Gabriel por ter estado aqui presente, a partilhar connosco a experiência dele e a dar essas palavras de encorajamento. E eu digo mesmo, não desistam, continuem a lutar e acreditem na Guiné-Bissau. Beijinhos a todos.